boa tarde. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque, hoje, 4 de abril de 2020. Apresentando hoje eu, George de Castro. A gente vai tratar hoje no nosso programa, trazendo um editorial, principalmente em relação à questão da Câmara Municipal e sua questão omissa frente à nova pandemia coronavírus. Também traremos como notícia o ofício enviado pelo presidente do sindicato ao prefeito de Quixeramobim sobre a suspensão das aulas, a redução dos salários de trabalhadores de modo geral e também o número de pagamentos que estão sendo feitos hoje aos servidores do município. Então vamos começar com o nosso editorial. Vereadores de Quixeramobim são um retrato da omissão em tempos de pandemia. Com o tema acima, acompanhe o editorial do site Repórter Ceará, publicado nesta quinta-feira 2. Em meio à pandemia, os vereadores de Quixeramobim se tornaram omissos, longe do campo da suposição, achismo ou pirraça. Isso é o fato que afronta o bem-estar da população em um momento onde o Poder Legislativo Municipal deveria estar presente, utilizando de todos os seus recursos para caminhar na linha de frente na luta contra o coronavírus. Até o momento não foram realizadas sessões remotas e, consequentemente, não foram aprovados projetos essenciais, como isenção das taxas de iluminação pública e de serviços de água para a população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, bem como não há pautas que beneficiem os comerciantes do município. Em comparação com outras casas legislativas do Ceará e do Brasil, a Câmara de Quixeramobim é somente uma instituição omissa. A exemplo, no dia 26 de março, a Câmara de Fortaleza informou a destinação de 7 milhões para o tratamento da doença na capital. Já em notícia de ontem, primeiro, a Câmara de Mercés, em Minas Gerais, reduziu o salário dos vereadores, prefeitos e secretários a fim de abastecer o Fundo de Saúde do município, em combate à pandemia. E no coração do Ceará não há nenhuma oposição de seus parlamentares, levantando a indignação. Eles continuarão a receber normalmente suas gratificações? O cenário evidencia que o Legislativo da cidade nunca se preocupou em mudar o costume com os requerimentos. Mesmo assim, um poder independente que não é mandado pelo prefeito ou pelo judiciário, a Câmara adotou o péssimo hábito de não tomar as rédeas de sua competência e agir nas questões que lhe competem, deixando de lado sua real serventia de curadora das medidas do Executivo, analista do orçamento público e atendente da população através da criação de leis. O Executivo, portanto, age sozinho. Os vereadores deveriam ser os responsáveis por mapear as famílias carentes, já que fazem parte do poder mais próximo da população, orientar a destinação de recursos e deliberar as principais ações de combate contra o Covid-19, a fim de distribuir cestas básicas, criar uma gratificação salarial aos funcionários públicos dos serviços essenciais, apontar para onde o dinheiro vai ser realocado, tentando amenizar, assim, os impactos da crise nos cofres públicos do município e, principalmente, evitar mais transtornos para os quixeramobinenses, incluindo aí os comerciantes, que não sabem até quando durará a pandemia, nem como sobreviverão após ela. Que se esclareça, a população sentiu a omissão. A ausência, por sua vez, ocorre justamente no período de filiação partidária. Ao que parece, os parlamentares se preocupam mais com os seus partidos e as eleições deste ano, do que com a população que delegou 15 mandatários para ser seus representantes. O mundo vive um momento histórico e, pelo andar da carruagem, os vereadores de Quixeramobim não serão a voz do povo, em um momento onde todos estão em casa preocupados com o futuro. Quem sabe amanhã os parlamentares acordem para a realidade. No entanto, diante desta utopia, se ontem fosse o prenúncio de um cenário apocalíptico para hoje, os representantes da população não passariam de uns simples cidadãos recostados em suas residências, esperando o mundo desfilhar em incertezas, e enquanto recebe seus 8 mil, estariam sossegados, observando o fim, sem terem movido uma pedra do lugar. Bem, nesse editorial aí a gente pode perceber
né, o papel que a Câmara vem desempenhando neste momento tão crucial, que não só o município de Quixeramobim vive, mas também todo o Brasil e todo o mundo, né? Então nós vemos que os vereadores até então não tinham se manifestado, não foi dada nenhuma diretriz, mas na manhã dessa última sexta-feira, dia 3, foi publicado, né, uma portaria aí pelo presidente da Câmara, onde estabelece as normas para as sessões plenárias, né, em ambiente eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Quixeramobim, denominando de plenário virtual e dando outras providências. Então, esse editorial aqui ele foi lançado na última quinta-feira, dia 2, né, e no dia 3, sexta-feira, a Câmara se pronunciou aí por essa portaria. É importante lembrar que, dentre as informações que existem nessa portaria, a gente pode observar essa questão dos vereadores estarem se reunindo de forma virtual e aí poderem aí, ter as suas sessões normalmente, né? É interessante a gente observar também que os vereadores poderiam ter feito, nesse momento, né? A gente sabe que, embora essa última quarta-feira não teve sessão, então a Câmara não prosseguiu com seus trabalhos, já que já existia um projeto de lei enviado aí pelo o prefeito municipal, na qual ajudaria aí a questão tanto da questão do pagamento da água e também a isenção das taxas de iluminação pública, né? O que deixaria aí a conta mais baixa. Então, de certo modo, a população já tem perdido, né? Nesse momento ela já perdeu um benefício que já poderia estar sancionado, já poderia estar usufruindo, né, dessa nova lei que foi proporcionada, foi pensada pelo Poder Executivo. E é importante a gente lembrar que no próprio editorial a gente pode observar que a Câmara Municipal de Fortaleza, ela destinou aí do seu orçamento, né, ela conseguiu redistribuir esse orçamento utilizando esse dinheiro também para ações de combate contra o coronavírus. E a gente tem até uma espécie, vamos dizer, de conselho também para a Câmara Municipal de Quixeramobim, que ela também pode fazer isso, né? Na próxima quarta-feira, então a gente já fica de olho, observando quais são as atitudes e também o posicionamento dos vereadores não ter se reunido na quarta passada. E de que modo também eles vão aí conseguir pagar esse dia que eles não trabalharam, né? É importante a gente lembrar que era uma sessão que era para ter acontecido e não aconteceu. Agora eu vou passar para ler o ofício que foi enviado pelo presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Quixeramobim, Valdes Rodrigues, em direcionamento ao prefeito municipal de Quixeramobim, né? E aí a gente tem algumas medidas que o nosso sindicato deu como forma de conseguir manter os serviços básicos, conseguir manter as coisas de modo geral ainda normais, né? Embora a gente não esteja em um momento normal, a gente está passando por uma normalidade grande, não só aqui, mas também em todo o território nacional. E aí a gente teve algumas medidas, né, que foram colocadas nesse ofício. Primeiro, que sejam elaboradas escalas dos servidores de saúde, de forma que não se sobrecarreguem eles, cumprindo jornadas legais, humanas e, em caso de concordância do profissional, realizar hora extra, que devem ser registradas e devidamente remuneradas, como manda o ordenamento jurídico, bem como outras diretrizes sociais. O mesmo se aplicando aos servidores de outras secretarias em serviços de caráter essencial. Evite-se também jornadas desumanas, visto que o profissional de saúde, que inclui desde auxiliar de serviços gerais à médica, com todos os níveis de formação e funções, para que o profissional possa voltar ao seu trabalho devidamente descansado para desempenhar suas funções por meses e meses que seguirão. O mesmo se aplicando a servidores de outras secretarias em serviço de caráter essencial. Que também sejam fornecidos EPIs, né, equipamentos de proteção individual, para que ocorra o menor risco sobre pena de contrair o próprio mal combatido, como máscaras, luvas, calçadores protetores, óculos, álcool em gel, eficazes e, quando possível, descartáveis, evitando denúncias à Procuradoria Regional do Trabalho e ao Ministério Público Local. Também que sejam tomadas as medidas de higiene ao longo do desempenho do servidor,
em seu local de trabalho, na sua chegada, na sua saída, nos seus veículos, para que também seus familiares não corram risco, nem pessoas que podem serem contaminadas. Sejam liberadas todos os profissionais de saúde com mais de 60 anos, no grupo de risco, que não queiram trabalhar, manifestando-se assim por escrito, caso queiram desempenhar suas funções sem prejuízo de sua remuneração. Sejam fornecidos EPIs aos motoristas da saúde e servidores acompanhantes, sobretudo aos que trabalham em ambulâncias, para que sua total proteção continue. E também sejam disponibilizados luvas, óculos de proteção, álcool gel, calçados protetores, as limpezas das ambulâncias a cada transporte de passageiro. Tudo inerente à mínima prudência. Sejam tomadas também medidas de proteção similares à do item anterior aos agentes de combate a endemias, aos nossos agentes comunitários de saúde, reduzindo todos os riscos de servidores a serem atingidos pela pandemia no desempenho de suas funções. Seja marcada vacinas de animais pelo município, através de celular ou pela internet com hora certa, para que compareça um animal de cada vez, acompanhado por seu dono ou dona, evitando aí as aglomerações. Sejam observadas também todas as medidas de normas estaduais, federais da Organização Mundial de Saúde, quanto à segurança de todos os trabalhadores, né? Recomendações também das aulas e atividades escolares à distância, recomendando ao município que adote aula à distância, com os professores passando atividades escolares, leituras, pesquisas, gravação de aula online, WhatsApp, visto que quarentena não é férias. Conduta adotada pelo Estado do Ceará, que encontra a fundamentação na Lei de Diretrizes e Bases, e de acordo com a resolução de número 481, de 27 de 3 de 2020 do Conselho Estadual de Educação do Ceará, disciplinando atividades não presenciais. O sindicato, ora oficialmente, também manterá membros da direção em regime de plantão, para estabelecer denúncias por e-mail, através do e-mail sindicec@pol.com.br e o WhatsApp DDD 88 9289 7115. E qualquer avaliação nos direitos básicos dos servidores da saúde, bem como a população, quanto a seus direitos para imediata comunicação ao município e sua solução das providências. Então a gente tem aí um ofício que foi expedido pelo nosso presidente, no qual dá algumas diretrizes, né? Que de modo geral a gente pode ver as diretrizes de combate, principalmente aos servidores que estão nessa campanha de frente, né? Principalmente os nossos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, também os motoristas, né, que trabalham aí nesse deslocamento desses pacientes, e também, de modo bem específico, sobre os trabalhadores da educação, né, já que as aulas foram suspensas e que não houve também ainda, né, uma decretação de férias, que não são férias, né, como o próprio governo do estado já decretou. As aulas foram suspensas presencialmente e aí as atividades estão acontecendo de forma virtual. Outra notícia que nós temos a destacar hoje é sobre a questão da sanção do presidente para o auxílio emergencial sem mudanças no valor ou nos critérios, né? O auxílio emergencial para a questão dos trabalhadores que trabalham de forma não oficial, que a gente chama de autônomos, né? E também aos que precisam dessa ajuda do governo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou no início da noite desta quinta-feira 2, a lei que prevê o pagamento de auxílio emergencial de 600 aos trabalhadores de baixa renda, prejudicados pela pandemia do coronavírus. A lei estabeleceu 3 vetos, mas nenhum deles altera o valor do benefício ou os critérios para a participação no programa. Ao mesmo tempo, o Executivo publicou uma medida provisória para financiar o programa. O governo vai liberar 98 bilhões em créditos extraordinários para o Ministério da Saúde. Em postagem nas suas redes sociais, Bolsonaro informou que o auxílio emergencial deve atender inicialmente 54 milhões de pessoas, pouco mais de 25% da população brasileira. O governo decidiu então entrar com 3 propostas, né? Uma deles permite o cancelamento do auxílio antes do prazo de 3 meses, para quem deixasse de atender aos requisitos. Para o governo, tal medida contraria o interesse público e geraria o trabalho inviável de conferir mês a mês cada benefício pago. Também veta
uma restrição a contas bancárias que serão criadas para o recebimento do auxílio. Elas só podem ser usadas para o depósito de benefícios sociais. O Executivo entendeu que essa regra limitaria a liberdade dos previdenciários. E, por fim, o terceiro veto, que diz respeito à ampliação do benefício de prestação continuada, cujo critério de renda passaria para 50% do salário mínimo, uma expansão da base de aferição. A equipe econômica manifestou preocupação com o impacto nas contas públicas. Essa expansão, porém, não foi programada para acontecer em 2020. Os beneficiários, como já são conhecidos, serão destinados principalmente a cidadãos maiores de idade, sem emprego formal, mas que estão na condição de trabalhadores informais, microempreendedores individuais ou contribuintes da Previdência Social. Também é necessário ter renda familiar mensal ou inferior ao meio salário mínimo per capita, ou seja, por pessoa, ou 3 salários mínimos no total, e não ser beneficiário de outro programa social ou de seguro-desemprego. Cada família beneficiada, a concessão do auxílio ficará limitada a 2 membros, de modo que cada grupo familiar poderá receber aí até R$ 1.200. Depois da sanção, o início dos pagamentos dependerá de regulamentação do Poder Executivo. Então a gente tem aí esse benefício, né, destinado principalmente às pessoas que estão desempregadas, que trabalham de forma autônoma, na qual o governo vai ajudar com essa bolsa, né, com esse valor, essa ajuda financeira de R$ 600. Ainda até então não foi disponibilizada nenhuma plataforma que possa, para quem não tem ainda o número de inscrição social, fazer esse cadastro, né? Mas é importante que todo mundo fique observando a questão da imprensa, observando até o próprio programa do sindicato, porque assim que sair algo mais real, que as pessoas podem fazer realmente o pedido desse auxílio, a gente disponibilizar também, né? Outra coisa que também a gente vai falar no programa é em relação à questão da sanção da MP, né, que diminui aí os salários e diminui também a carga horária dos trabalhadores de modo geral, né? Então, o governo anunciou na quarta-feira, dia 1º, uma medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho com corte de salário de até 70% no período de até 3 meses. Então, a gente tem aí uma redução de salários, né, que inclusive vai na contramão de outros países, né, que inclusive o nosso país, alguns países aqui da América do Sul, eles determinaram inclusive que não houvesse nenhuma demissão e nem também corte de salários ou de redução, né? Então foi feito um decreto para que proibisse esse tipo de ação. No entanto, o Brasil fez o contrário, né? Onde ficam aí os pagamentos suspensos no corte de 25% do salário, existe aí um escalonamento, né? Ou seja, a gente consegue observar uma divisão em 3, onde o funcionário pode ter um corte de 25% do seu salário, de 50% e também até 70%, onde no caso de 25%, ele receberia 75% do salário mais 25% do seguro-desemprego. Quando o corte é de 50%, recebe 50% do salário mais 50% do seguro-desemprego. E o corte de quando acontece 70%, recebe 30% do salário mais 70% do auxílio do seguro-desemprego. Segundo a equipe econômica, nenhum trabalhador vai ganhar menos que um salário mínimo. As simulações foram realizadas pela área trabalhista do Escritório de Advocacia Demarest e o exercício mostra que os trabalhadores com salários mais baixos devem ter uma maior fatia da renda preservada. Na outra ponta, um trabalhador com salário de 10 mil, por exemplo, pode passar a receber menos da metade e ver seu salário recuar para R$ 4.269,12, no cenário de redução de 70% da sua jornada. Então a gente vê aí algumas situações, né, na qual o governo tem tomado ações, principalmente nessa redução de salário. A gente vê que é um momento muito complicado, o momento que o país vive hoje, né? A economia praticamente parou, a gente sabe que os serviços que estão funcionando são aqueles essenciais, né? São grande maioria supermercados, farmácias, postos de gasolina, e que aí a gente consegue observar também
que vai ter uma perca significativa da arrecadação dos impostos de modo geral. No entanto, o governo tem por obrigação resguardar a vida das pessoas, né? Então a gente já deixa de antemão que a posição do sindicato é que não vai em contramão à Organização Mundial da Saúde, que as pessoas continuem em casa, que os empregos sejam preservados, né? Independente de saber de onde vem sua fonte, porque a gente sabe que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tem sim condições de atender às demandas da sua população, tem sim obrigação de fazer isso, né? A gente tem que lembrar que a própria Constituição Federal prevê que o governo, o Estado, arque com esse tipo de consequência, e não sendo penalizado principalmente os trabalhadores, né? Onde a gente vê que essa perca de salário, né? Onde a gente vê que há essa perca de redução de carga horária de trabalho. Então, mudando ainda de assunto, mas ainda em relação aos trabalhadores, a gente tem a informação que, segundo a Prefeitura de Quixeramobim, no setor de recursos humanos, os pagamentos que estão sendo efetuados hoje são SAGE, Saúde Bucal, Agente de Endemias, CAPES, ACS, NASF, SEREST, PSF e também os aposentados. Ainda nessa perspectiva de falar sobre a questão dos trabalhadores, em específico os trabalhadores da educação, a gente viu que as aulas foram apenas suspensas presencialmente, né? Os professores aí ainda continuam a ter as suas atividades à distância, né? Muitos aí se desdobrando, criando grupos no WhatsApp, criando atividades online, tentando aí providenciar novas ferramentas metodológicas. Mas vale lembrar também que nós devemos estar cientes que o governo do estado, por exemplo, ele disponibiliza uma ferramenta, né? Uma ferramenta aí que é pelo próprio Google, né? Então eu acho que também a Secretaria Municipal de Educação de Quixeramobim deveria começar também a tentar se moldar essas novas tecnologias, né? Já que o professor ele está arcando com todos esses tipos de atividades, né? Além de ele estar elaborando essas atividades, eles também estão sendo responsáveis por criar esses grupos, mandar mensagem. Então a Secretaria de Educação também podia, vamos dizer, dividir essa atividade também com eles, né? Então a gente já deixa como proposta também a Secretaria Municipal de Quixeramobim fazer uma atividade como a Secretaria Municipal do Estado, aliás, o Secretário Estadual de Educação fez, né? Criando novas plataformas. A gente inclusive tem um professor online, né? Onde posta as atividades, então se torna um processo muito mais, vamos dizer, coerente com a atual situação que nós vivemos hoje, certo? Então lembrete, mais uma vez o sindicato demonstra que está atendendo pelo e-mail sindicec@bol.com.br ou pelo WhatsApp DDD 889-9289-7115. Então a gente encerra aqui o programa e desejando aí uma boa tarde e que realmente as pessoas se conscientizem que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito atípico, e fiquem e continuem em casa. Então nós vemos o exemplo aí, né, no Estado brasileiro, onde a gente viu uma sanção, uma medida provisória, onde a gente viu a diminuição do salário do trabalhador brasileiro, né? Então a gente vê em contrapartida, será que está havendo também a diminuição do salário dos servidores, como os nossos deputados federais, como os nossos deputados de modo geral, os nossos senadores? Como é que está também o pagamento do salário dessas pessoas que devem zelar pela vida de cada trabalhador, de cada cidadão brasileiro, né? Então nós vemos como as coisas são discordantes, né? Como ainda a gente consegue observar o quanto as pessoas estão realmente disponíveis a cortar da sua própria carga, né? Então a gente não viu diminuição do salário de deputado, a gente não viu diminuição do salário de senador, a gente não viu diminuição dos auxílios, que são milhares, né? A gente tem auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio transporte, auxílio para filho de deputado. Então é uma situação muito complexa. Então quando o presidente vai, né? E aí a gente também tem que colocar
a culpa também nos nossos deputados. Quando os deputados aprovam uma atitude como essa, né, de corte de salário, embora seja medida provisória, ainda tem que ser votada aí, mas de qualquer forma a gente consegue observar que quem está pagando essa conta é só o trabalhador. E onde está também o pagamento no judiciário, né? Quando a gente vê juízes que ganham inúmeros auxílios também. Então eu acho que essa divisão ela tem que ser feita por toda a sociedade brasileira. Não é só por aquele trabalhador que já sobrevive. É importante a gente lembrar aqui que ele apenas sobrevive com o salário mínimo, né? Ele não vive, ele sobrevive. Então a gente tem que observar que o trabalhador brasileiro ele já carrega em suas costas muitas responsabilidades. E mais uma, ele também tem que carregar. Então é importante a gente também fazer esse sentido de distribuição dessa carga, né? Então essa carga ela também tem que ser levada pelos nossos vereadores, pelos nossos deputados estaduais, pelos nossos governadores, pelos nossos deputados federais, senadores e também o presidente. Então é importante a gente lembrar que é uma coparticipação, uma corresponsabilidade. Então, a posição do sindicato referente a essa medida provisória é completamente contrária, né? Então, a gente sabe que, enquanto a gente consegue observar um trabalhador que ganha em torno de R$2.000, ele vai receber, começar a receber, depois dessa medida provisória, seus quase R$1.700. Então, há uma perca aí, né? Então, a gente não pode admitir que só o trabalhador tenha perca, mas também outros trabalhadores, o nosso próprio serviço, como por exemplo deputados, vereadores, também devem sentir na carne, sentir na pele essa carga, que não deve ser deixada somente nas costas do trabalhador, né? Ok, então finalizamos aqui mais o programa Sindicato em Destaque, relembrando que o sindicato está recebendo as denúncias, né, referente a qualquer tipo de abuso relacionado ao ambiente de trabalho, pelo e-mail sindicec@bol.com.br e também pelo WhatsApp 8892897115. Lembrando que esses canais são exclusivos, principalmente para denúncias, ok? Então a gente termina aqui mais o programa Sindicato em Destaque, desejando uma boa tarde e relembrando a responsabilidade de cada um de nós para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, né? Ficando em casa, saindo somente o necessário, principalmente no nosso município, né? Onde a gente observou que durante essa semana de pagamento as nossas agências ficaram superlotadas, propiciando aí, né, essa transmissão cada vez maior. Então fiquem em casa, essa é a posição do sindicato e até o próximo programa.